super obrigado aqui pela sua presença. Eu sei que você é um cara que vive fundo imobiliário, administra lá 10 bi na casa, o mercado vem crescendo muito, 15% ao ano, mas como todo mercado que cresce, tem os seus bons e maus players, bons negócios e maus. Você está do lado dos bons, eu sei, mas eu queria começar essa conversa com você, tentando entender o que está acontecendo com o mercado imobiliário, os fundos imobiliários e Aham. quais os cuidados que os investidores têm que ter ao escolher um determinado fundo para investir. Porque você abre lá as plataformas da XP, do BTG, tem um monte. Exato. Como escolher os melhores? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Prazer para a gente estar aqui falando, né, um pouco dessa indústria que é tão apaixonante, né? Quando você entra no mercado imobiliário, você acaba se envolvendo de uma tal maneira. Não é à toa que eu estou há 30 anos nesse mercado, tá? Então participei de todo o crescimento da indústria. Então hoje a gente vê aí um setor, né, um setor do ramo financeiro que vem crescendo ano a ano 15%, né? A gente, o ano passado, bateu aí a marca de 2,5 milhões de pessoas físicas hoje que são investidoras de fundos imobiliários listados em bolsa, né? Então, assim, toda a magia do crescimento da indústria, né? E, como toda indústria que cresce, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está analisando, que você está comprando, tá? Então, o primeiro momento, a gente divide assim ao longo, se a gente for pegar essa indústria que hoje tem algo em torno de 200 bi de fundos imobiliários listados em bolsa negociados dia a dia, tá? Se a gente for traçar aí diferentes capítulos do crescimento dessa indústria, a gente vê uma primeira parte, né, de 2008 a 2012, 2013, quando a gente vê o surgimento, os fundos imobiliários vindo como um veículo interessante para o cotista, né, para o investidor. Ele trazia, foi quando foi inaugurada a isenção do imposto de Uhum. renda, então você não tem imposto de renda sobre a distribuição mensal que você recebe. Isso começou a atrair cada vez mais investidores para essa indústria. Nesse primeiro momento, até 2012, 2013, a gente começa a ver muitos fundos imobiliários, aqueles monoativos. Tá? Você pegar um prédio específico, Foi o você Shopping Higienópolis. Shopping Esse acho que Genópolis, foi o né? primeiro, não foi o primeiro, né? Foi o primeiro listado. Foi um Sim. caso super interessante, porque o Shopping Genópolis é um excelente ativo, até hoje ele performa super bem, e se a gente for acompanhar a indústria, né, a evolução desse fundo ao longo desses quase 15 anos que ele está listado, ele deu um resultado bastante interessante para os cotistas. Tá? Ele pode ter batido aí diferentes referências de mercado, se você comparar com o CDI, com Esse é inflação. um monativo, é que Esse é o só tem monoativo. Esse é o monoativo. É um. dessa safra aí de 2008 a 2013, por ali. Tá. Tá? Então, assim, a indústria começa a se desenvolver com bons ativos. Né? O Shopping Genópolis é um caso desse. A partir ali de 2012, 2013, começa a surgir, por exemplo, aqueles fundos imobiliários monoativos também, assim como o Shopping Genópolis, de ativos não tão bons quanto o shopping, né? Mas que surgiam, mas que as gestoras, né, os vendedores do ativo, davam aquela maquiada, sabe? Opa! Como é que O é essa que história? significa isso? Você pegar um ativo que não era tão bom como o Shopping Genópolis, como eu Aham. falei, tá? Então um ativo em localizações secundárias, e aí você fazia o seguinte: olha, quanto que esse fundo vai me pagar? Porque a gente ainda está muito com aquela cultura de o fundo imobiliário ele paga quase como uma renda fixa. Eu entro no fundo, os últimos 12 meses ele me pagou 8,5%, tá, de distribuição mês a mês ali anualizado, Uhum. né? A pessoa quando entra ela fala, poxa, esse fundo vai me pagar 8,5 para sempre, 9, 10, o que quer que seja. Tá? Tô tranquilo. Tudo tranquilo, É, como se fosse uma renda fixa, coisa que não é. Tá? tá. É uma renda variável o fundo imobiliário. Então, o que começou-se a se fazer aí já no avançado ali, né, entre 2012 e 2013? Pegar esses ativos não tão bons, chegar e falar, olha, eu vou garantir a renda. Eu vou te dar uma renda garantida por 1, 2 anos. Opa. Que aí era mais ou menos isso. Tá? Você pega e fala, poxa, esse fundo está me pagando 9, 10% ao ano. Esse fundo é muito bom. Tá? E aí os investidores, eles não se davam ao trabalho de olhar e quando essa renda acabar? Quando esses 9, 10%?
O que eu tenho por trás? Que tipo de Ou imóvel eu tenho seja, por o trás? gestor reservava um dinheiro Reservava um dinheiro, ele para estava pagar esses pagando juros. ali, isso, Quando esse dinheiro acabasse, isso. aí Aí era aquele mercado, prédio, aquele aquele prédio ia ter que ia performar. pagar aquilo que ele gerasse de aluguel, tá? Entendi. E aí muitas vezes, né, você falava, bom, espera lá, esse prédio não está tão bem, não está tão bem alugado, ou foi vendido caro e o aluguel não vai mais pagar nem perto dos 9%. E aí começa a triste Isso realidade foi de ali. Aí 2013. 2013, 2014, ali começaram a aparecer esses problemas, a indústria deu uma caída. Tá? Então a gente teve aí um período de 2014 a 2017 de acomodação, teve uma baixa muito grande, né? Aí a gente volta já em 2017, 2018, com a indústria meio que remodelada. Tá? Então fala, olha, esses fundos monoativos, eles eram uma forma, na verdade, de você comprar um imóvel específico. Você não está vendendo nenhum valor agregado. Tanto que chamam-se também, além de fundos monoativos, o mercado chama de fundo de gestão passiva. Tá? Você não está agregando muito valor. O gestor está ali, é um operador daquele imóvel. Mas seria o quê? Seria um prédio comercial, é Um isso? prédio comercial, um shopping como o Higienópolis, um Mas galpão me desculpa, logístico. Rodrigo, o shopping não tinha uma percentual também do resultado do shopping? Das vendas? Você tem, assim, porque o shopping, o lastro, né, do pagamento do dividendo do fundo imobiliário é a receita que o shopping paga para o seu proprietário, Uhum, tá? No caso, o aluguel. Como é que um shopping, muitas vezes, ele estrutura o seu aluguel? Ele tem aquela questão do aluguel mínimo e aluguel variável, uhum. tá? O que significa isso? Bom, você, lojista, vem para o meu shopping, você tem que me pagar um determinado aluguel fixo por mês, tá? Ou R$ 100 que seja o metro quadrado, 200, depende muito do shopping para shopping. Uhum. Mas você tem aquele aluguel mínimo que você tem que pagar, ou você tem um percentual da sua venda. Tá? Então, assim, 1, 2, 3% da sua venda pode ser o aluguel também. Tá? Um ou outro? Um ou Você outro. pode Tá? ter. Aluguel mínimo, aluguel complementar. Tá. Tá? Esse era o modelo de aluguel E do nesse shopping caso do center. percentual, se vendesse Se mais, vendesse mais, aí você receberia mais, pagaria ou R$ 100 ou aquele aluguel e isso percentual revertia em em rentabilidade benefício do fundo. do fundo. Tá? Então, o Tá. que fosse maior. Então, você me paga R$ 100 o metro quadrado, se eu tiver 1.000 metros para facilitar a conta, você me paga ou 100 mil ou 3% da sua venda, o que Tá. for maior. Tá. Né? E isso, assim, acabava revertendo em benefício. Por isso que o shopping ele sempre atraiu muito a atenção dos investidores por ter essa componente, por Mas você esse é um caso único ou se passamos a ter outros casos similares? de shopping centers, De participação em resultado? de participação em resultados são os shoppings em geral, mas é a única classe de ativo. Tá, Tá? É tá. muito difícil, escritórios ou logística, você ter Mas eu te interrompi, você está falando de 2018? isso. Aí de 2013 a 2018 teve um momento mais de baixo, e aí de 2018, 17 e 18 começam a aparecer aqueles fundos, então, onde os gestores eles estão lá presentes para gerar valor, tá? Que são Tá. aqueles fundos de gestão ativa, onde o mandato do gestor é mais do que simplesmente trabalhar aquele imóvel. É falar, pô, eu vou construir uma carteira de imóveis comerciais nos diferentes setores também, Uhum. tá? Com o objetivo de gerar valor, tá? Poxa, eu compro um ativo que eu julgo barato, eu aumento o aluguel, eu faço reforma, eu extraio mais valor e eu vendo quando for, tá? Apropriado, né? E isso a indústria volta a se desenvolver e aí hoje, né? Nesse caso, você pode pegar um prédio, sei lá, de 40 anos e reformar o Reformar, prédio, aumentar o aumentar o aluguel, aluguel, isso que você chama de gerar valor, gerar ok. valor. Tá. Né? É sempre muito importante, a gente sempre teve uma cabeça, é sempre muito importante, né, você ter estratégias claras por fundos. Tá? Você pode ter mais de um fundo dentro da casa, como a Tá. gente tem, estratégias claras e comunicadas aos seus investidores. Tá? O que acaba atraindo todo o barulho que existe no mercado? É quando você acaba levantando recursos, trazendo para o seu fundo investidores que não sabiam que estavam comprando. Né? Por quê? A indústria da pessoa física, quando a gente comemora hoje 2,5 milhões de pessoas físicas investindo nesse setor, é muito importante mesmo para o mercado. Tá?
Só que a segunda questão é, esses 2,5 milhões, todos eles sabem o que eles estão comprando, né? Sabe ou não? Então, muitos deles ainda não, né? Porque eles vão atrás daquelas recomendações, ainda se mantém muito essa questão do imediatismo da renda de primeiro ano. Tá? E a indústria vai arrumando formas de mapear, né, Dá uma dar rentabilidade uma que não é rentabilidade que por o um fundo primeiro vai dar ano que não é que no ele vai longo dar na prazo. vida, né, pós essa É aquela garantia. história, é melhor você ganhar pouco sempre do que você ganhar muito Exato, uma vez, né? Então exatamente.